Eu queria agradecer a presença dos colegas e fazer uma rápida apresentação dos ilustres expositores de hoje, manifestando, em primeiro lugar, a minha satisfação, a minha honra pelo convite feito pela escola para coordenar os trabalhos de hoje e a minha alegria de estar ao lado de antigos amigos que eu estou tendo a oportunidade de rever nesse momento. Pela ordem, eu apresento, será o primeiro expositor, Dr. Hugo Nigro Mazzilli, que todos conhecem, procurador de justiça aposentado do Ministério Público de São Paulo, professor emérito dessa Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, atualmente professor de Direito e consultor jurídico, tem o diploma superior da Universidade de Nancy, na França, foi membro do Conselho Superior do Ministério Público, em 1994-1995, membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, em São Paulo, em 1994, membro da Comissão de Concurso do Ministério Público em São Paulo e no Rio de Janeiro, e tem, como todos sabem, inúmeros livros publicados sobre o Ministério Público, sobre os promotores, sobre as nossas atribuições, além de um sobre informática. Muito útil. Então, sem mais delongas, eu convido o Dr. Hugo Nigro Mazzilli para a sua exposição. Excelentíssimo Dr. Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, digno Procurador de Justiça, uma inteligência fulgurante da nossa instituição, coautor de um dos projetos que revolucionou o Ministério Público brasileiro, que foi a origem da Lei da Ação Civil Pública, entre outros títulos importantes que ele tem na sua carreira. Excelentíssimo Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, cuja amizade de tantos anos me honra, foi Procurador-Geral de Justiça no Paraná, nosso grande amigo, extremamente culto. Dr. Francisco Salles, também ex-procurador-geral de Justiça em Pernambuco, também amigo de tantos anos, com quem já tive a honra de trabalhar em projetos de legislação da instituição. Excelentíssimo Dr. Marcelo Pedroso Goulart, digníssimo diretor da Escola Superior do Ministério Público. Hoje, o assunto é um assunto antigo, mas sempre moderno. Como modernizar a segunda instância do Ministério Público? Como trazer a segunda instância do Ministério Público para uma atuação mais efetiva, mais condizente com o novo perfil do Ministério Público brasileiro? Este é um assunto sobre o qual tantas pessoas já se dedicaram, se preocupam com este assunto, e ainda é um assunto que não está bem equacionado e muito menos bem resolvido. Acredito que todos os promotores de justiça, enquanto estão na primeira instância, se preocupam com isto, porque percebem que um dia eles vão ser promovidos e vão encontrar um problema um problema quase que permanente, que é esta falta de sincronia entre as instâncias, este desestímulo que muitas vezes é, sob o aspecto funcional, a promoção ao procurador de justiça. Esta é a verdade. Eu já vi muito promotor ficar desapontado com as novas funções que ele adquire. A promoção é desejada, é um passo importante na carreira, é a promoção final, mas sob o aspecto funcional, há esse desestímulo. Por que esse desestímulo? Porque o ápice da nossa carreira coincide, contraditoriamente, com a diminuição das atribuições funcionais. O promotor de justiça, normalmente, tem uma atuação de órgão agente muito mais efetiva.
ele investiga pelo inquérito civil, ele acompanha o inquérito policial, onde ele expede requisições, ele propõe ação civil pública, ação penal pública, interpõe recursos, sem pedir opinião de ninguém, sem depender da deliberação nem de delegação de ninguém. Já o procurador de justiça, salvo situações excepcionais, mas a grande maioria dos procuradores de justiça não instaura inquérito civil, não acompanha procedimentos investigatórios penais, não propõe ações, não interpõe recursos, a não ser por delegação ou se ele estiver fazendo parte de equipes. A função de promotor é muito mais ativa e a função de procurador é uma função quase que de parecerista. É um elogismo, porque a maior experiência do promotor, quando ele é promovido, poderia justificar que ele fosse mais bem aproveitado na instituição. Entretanto, para resolver este lapso que existe entre as duas instâncias, as soluções são muito controvertidas. Existem de todas, até aquela de abolir a função de custos legis. Qual a utilidade da função do custos legis? Eu acredito que a questão de abolir a função de custos legis do Ministério Público é um falso problema, porque não é verdade que o parecerista seja custos legis e o órgão agente não seja. Eu não vejo assim. Eu acho que o Ministério Público sempre fiscaliza o correto cumprimento da lei, quer ele seja órgão ativo, quer ele seja órgão interveniente. Por quê? Porque quando o Ministério Público é órgão agente, seja na área penal, seja na área civil, quando ele propõe uma ação para imputar a alguém a prática de um crime, ou quando ele propõe uma ação para evitar um dano ambiental ou pedir reparação por esse mesmo dano, o que ele está fazendo senão zelar pelo cumprimento da lei? A lei diz que é proibido matar, então ele está processando aquele que violou a lei. Ele não está fiscalizando o cumprimento da lei? Está fiscalizando. Quando ele propõe uma ação para fechar uma empresa, uma fábrica que está poluindo, ele está fiscalizando a lei. Ele não fiscaliza a lei apenas e tão somente quando ele intervém num processo e dá um parecer. Ele fiscaliza o cumprimento da lei sempre. Então, nós não podemos abolir a função de fiscal da lei, a não ser se nós quiséssemos abolir as próprias funções do próprio Ministério Público, porque ele sempre fiscaliza o correto cumprimento da lei. O problema se resumiria, portanto, em discutir a utilidade do parecer. Será que o parecer é necessário ou será que ele é útil? Eu diria o seguinte: sob o aspecto jurídico, ele não é necessário. Se o promotor propusesse ação, interpusesse o recurso ou contrarrazoasse o recurso, o processo fosse a julgamento do tribunal sem o parecer do procurador de justiça, sob o aspecto jurídico, puramente jurídico, não haveria impossibilidade nenhuma que isso acontecesse, bastaria que a lei fosse modificada, porque hoje a lei exige esse parecer, mas esse parecer, ele não faz parte da necessidade do contraditório, o contraditório já foi exercido. Agora, ele tem uma utilidade prática inquestionável. Se aquele parecer for bem feito, e normalmente é bem feito, se ele abordar questões importantes, ele pode influenciar na decisão do tribunal e influenciar de uma maneira útil para a própria instituição. Entretanto, ainda me parece muito pouco para um parecer que ele seja útil sob o aspecto prático. Ele precisa também ter um peso sob o aspecto jurídico. E para enfrentar, portanto, todas estas dificuldades que existem, eu acredito que muitas sugestões têm sido apresentadas e eu aqui vou lembrar algumas, não com a pretensão de que elas sejam consensuais, porque não são, mas elas permitem que da discussão se possa tirar algum proveito. Em primeiro lugar, eu acredito que nós poderíamos acabar com a divisão terminológica, promotor e procurador. Seria o primeiro passo, até psicológico. Eu não sou contra a promoção a procurador, pelo contrário, é um grau a mais na carreira, isso significa um degrau, portanto, em vencimentos, em
progressão funcional. Isso não... Para mim, o procurador de justiça devia ser como uma entrância a mais. Mas ele deveria se chamar, em primeiro lugar, promotor de justiça. Por quê? Para ter as mesmas atribuições que um promotor tem. Para ele poder continuar investigando, para ele poder continuar agindo, promovendo, recorrendo. Seria uma... É uma tese antiga, já foi até aprovada aqui em São Paulo, em seminário de grupos de estudos. Horácio Bortes, há 3 décadas, já sustentava isso em grupos de estudos, a uniformização e a unificação da terminologia. Só que não é uma mudança só terminológica, ela poderia gerar um melhor aproveitamento dos procuradores para que eles pudessem trabalhar mais por atribuições definidas na lei. Quando eu digo lei, lei em sentido geral, podem ser atos do Colégio de Procuradores, e não por delegação do Procurador-Geral. Não porque o Procurador-Geral entrega crime de prefeito, crime de algumas autoridades para um grupo de promotores. Não. Haveria promotores, né, que seriam os antigos procuradores, com atribuições. Eles seriam lotados naquelas promotorias de prefeitos, nas promotorias de crimes de autoridades, e eles receberiam processos por distribuição normal, como os promotores recebem, e sem que o procurador-geral possa designar, cessar a designação ou fazer delegações. Por quê? Porque nós precisamos acabar com essa filosofia de foro privilegiado, de privilégio. Isso daí é uma coisa que está anacrônica numa verdadeira democracia, num país republicano. Isso é cultura do nosso tempo de Brasil colônia. Isso vem do tempo em que, aqui no Brasil, nós não tínhamos nem tribunais. A primeira corte aqui, em 1609, instalada na Bahia, foi feita porque os crimes que eram cometidos aqui eram julgados em Portugal. Essa filosofia de que o nobre não pode ser julgado no lugar onde se julgam os comuns, isso é uma filosofia, me custa crer que até hoje isso exista no nosso país. Esta é a verdade. O Supremo Tribunal Federal ficou 40 anos aplicando uma súmula de foro prerrogativa de função até para quem não tinha mais função. Cessava a função e o sujeito ainda continuava com foro prerrogativa de função, uma função que ele não existia. Isso é cultura de privilégio, nós estamos acostumados com isso. Nós precisávamos distribuir os crimes de autoridades aos promotores, normalmente. É mais fácil conseguir isso na nossa casa do que depois, num segundo momento, conseguir que eles sejam julgados por juízes comuns. Mas isso também é uma mudança de atribuições. Outra coisa que me parece interessante é o seguinte: o Ministério Público da União, em seus vários ramos, tem um órgão que nos estados ainda não existe. São as câmaras de coordenação e revisão. Nós poderíamos ter isso também nos Ministérios Públicos dos estados. Essas câmaras seriam compostas por promotores da mais alta entrância, os procuradores atuais, e essas câmaras ficariam encarregadas da revisão de inquéritos civis e inquéritos policiais. Não tem sentido entregar a revisão de inquérito civil ao Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público está soberbado, está julgando por atacado, não faz, muitas vezes, nem relatório escrito dos casos que está julgando. A quantidade é massacrante, cada ano é mais, porque os promotores estão produzindo mais. Isso daí poderia ser distribuído entre os procuradores de justiça por câmaras. A revisão de inquérito policial também deveria ser feita por câmaras, e não pelo procurador-geral, que, aliás, não é o procurador-geral que faz. Vocês sabem disso. Ele tem um gabinete, quem acaba fazendo isso é um assessor, ou são alguns assessores. Ora, por que isso é feito por assessor de procurador-geral, quando isso poderia ser distribuído livremente entre os procuradores? Recursos. Recursos também deveriam ser atribuição própria dos procuradores, por critérios estabelecidos pelo Colégio de Procuradores, sem delegação, sem nenhuma necessidade de ato de vontade do Procurador-Geral. E, finalmente, me parece que esse é o ponto mais importante, nós precisaríamos, a meu ver, mudar o modo de trabalho das promotorias.
de todas as promotorias. Como assim? Eu acredito que os promotores estão trabalhando já com muito mais estrutura do que no meu tempo. Eu me lembro que no meu tempo eu punha minhas cartas no correio, as cartas que eu mesmo batia na máquina de escrever, naquele tempo era máquina de escrever. Eu não tinha um funcionário para me ajudar no atendimento ao público, para entregar um processo no cartório. Hoje os promotores têm um pouco mais de estrutura, bem mais de estrutura, mas não é essa a promotoria que eu quero. Promotoria hoje, aumenta-se o número de promotores, mas isso não é suficiente. O que nós precisamos é dar estrutura para o promotor trabalhar como se ele fosse um gabinete. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês imaginem um advogado. O advogado, ele recebe um cliente, ouve o que o cliente tem, recolhe os documentos que o cliente lhe oferece, vai atrás dos documentos que lhe pareçam importantes e quando o advogado se sente habilitado para agir, ele propõe a ação. Eu acho que é exatamente isso que o promotor devia fazer, contando com o quê? Com um gabinete, uma estrutura de gabinete, ou seja, peritos, oficiais de diligência, advogados, estagiários, não aquele estagiário que vai ficar 2 anos e vai embora, mas estagiário concursado que tenha possibilidade, não para finalidades acadêmicas, mas para finalidades profissionais, para poder prestar serviços para a instituição por prazo indefinido, enquanto ele não prestar outro concurso e não virar promotor ou alguma outra função, para que ele possa, dentro do seu gabinete, trabalhar com uma maior eficiência. De que maneira? Investigando os fatos, colhendo informações e promovendo as ações que forem necessárias. Isto, a meu ver, é possível fazer, sim, e é desejável. Por quê? O promotor de justiça, ele não pode simplesmente trabalhar multiplicando a quantidade de promotores em cada cidade. É isso que se faz. Para mim, eu trabalhei em comarcas pesadíssimas. Se me dessem um promotor a mais para dividir o pesado volume de serviços, isso não me ajudaria suficientemente. Nós teríamos muito mais proveito para a instituição se me dessem, por exemplo, um gabinete no qual eu tivesse assessores, tivesse advogados, tivesse investigadores, tivesse um engenheiro, um médico, para eu poder agir como um bom escritório de advocacia faz. E este escritório acompanharia o processo até o fim, como um advogado faz. Não tem sentido entregar aquele caso, quando vai para a segunda instância, para um outro promotor, que não tem compromisso nenhum com a promoção da ação. Recebe aquele processo como se ele fosse um segundo juiz. Ele pega aquele processo, vai ler, vai julgar o trabalho do colega. Aquele colega propôs a ação, por que ele não pode acompanhar essa ação no tribunal? Por que ele não pode tomar ciência do acordo e recorrer? Aquele promotor que propôs a ação, ele conhece muito bem aquele processo. Ele tem condições, ele deveria, se ele fosse um escritório, se ele fosse um gabinete, ele teria condições de levar adiante aquele caso até o fim. E isso é perfeitamente possível de ser feito. E, lógico que há diferenças substanciais entre o nosso Ministério Público e o Ministério Público norte-americano, mas existem gabinetes em que o procurador-geral escolhe os seus auxiliares, toma decisões sobre o que investigar, o que fazer. Isso daí são mudanças que são difíceis, são mudanças que dependem de alterações legislativas, algumas delas, mas eu não acho que haja sonhos que não possam ser sonhados, eu não acho que haja ideais que não possam ser perseguidos. Eu tenho certeza que muitas das normas que hoje nos regem, um dia foram sonhos, um dia pareceram inalcançáveis. Eu me lembro, há alguns meses, eu fui entrevistado pelo Memorial do Ministério Público, por alguns colegas, e o nosso amigo Rui Alberto Gatto,
um procurador de justiça daqui de São Paulo, chegou para mim e perguntou se eu me lembrava de um episódio que o marcou da Carta de Curitiba. Isso em 1986, no nosso querido Paraná, nós estávamos tentando obter um consenso nacional sobre as nossas reivindicações para a Constituinte. E a duras penas nós conseguimos um texto razoavelmente bom para reivindicarmos na Constituição de 88 o perfil que nós queríamos para o Ministério Público. Terminado o encontro, nós viemos para São Paulo e começamos a distribuir o nosso marketing para os deputados, para os constituintes, para a gente reivindicar aquilo. E o Rui Gato falou para mim, falou: Hugo, você se lembra, você no computador, digitando isso para a gente entregar aos deputados, você se lembra o que você falou? Eu falei: não, o que eu falei? Ele falou, o Rui Gato me testemunhou: Hugo, você falou, nós nunca vamos conseguir isto. E conseguimos. Está aí na Constituição hoje. O Ministério Público é praticamente um quarto poder do Estado, tem as mesmas garantias do Poder Judiciário. Isto, há 30 anos, era um sonho quase inalcançável. Eu quero que a segunda instância do Ministério Público seja, pelo menos, tão poderosa, tão forte, tão ativa, tão atuante, como é a primeira instância do Ministério Público. Esse é um sonho quase inalcançável. Quem sabe daqui a alguns anos alguém vai chegar para mim e vai falar: Hugo, você se lembra quando, numa reunião da Escola Superior do Ministério Público, você falou que esse era um sonho inalcançável? Olha aí, a segunda instância do Ministério Público hoje está agindo, está atuando como os promotores também o fazem. Este é o meu sonho, espero que um dia a realidade me mostre que vale a pena sonhar. Obrigado.